Ok, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, vocês receberam um roteiro aí. Nós vamos fazer uma introdução às modulações digitais, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai discutir ainda com mais detalhes para cada tipo específico de modulação digital, alguns detalhes, algumas particularidades, algumas características específicas, tanto do processo de transmissão, como do processo de recepção, como também dos circuitos, né, envolvidos para os diferentes tipos de modulações, para os diferentes tipos de técnicas de recepção, análise de desempenho, tá? Isso aí vai ser discutido caso a caso com mais detalhes. Só que para dar algumas informações iniciais e algumas informações básicas para vocês em relação às modulações digitais, as técnicas que envolvem aí comunicação digital, aí a gente vai ter essa aula de hoje, tá? Basicamente, né, nós vamos falar dos principais tipos de modulações digitais, o que é a sinalização em banda base do tipo NRZ, e aí eu vou citar para vocês outros tipos de sinalização também que existem, tá? Vamos relacionar algumas coisas em relação à banda de um canal e à taxa de sinalização das comunicações digitais. Existe uma relação entre esses dois parâmetros, né? E aí eu acho que eu já até comentei aqui, mas a gente vai falar hoje novamente. A diferença entre bits por segundo e símbolos por segundo, uma unidade que a gente chama de baud, né? E sistemas codificadores. Só antes da gente começar a falar desses assuntos mesmo, eu queria dar um alerta aqui para vocês, né? Falar aqui com vocês, comentar, né? Que a gente está encerrando na semana que vem o nosso terceiro bimestre. Como a atividade, o roteiro da aula 27, ele vai entrar para vocês responderem até semana que vem. O questionário da aula 27 já é o primeiro questionário do quarto bimestre de vocês, tá? Então, o último questionário, a última nota do terceiro bimestre é do questionário anterior, que vence hoje, tá? Então, assim que vocês fizerem, na semana que vem, eu já vou estar fechando a nota do terceiro bimestre de vocês, já vou estar mandando para vocês, computando lá as faltas e tudo, já vou fechar isso aí tudo, tá? A gente até, isso aí em conformidade também com o professor Anthony, até, né, optamos aí por iniciar o quarto bimestre também já nessa aula 27, porque o quarto bimestre ele vale mais, ele vale 30, né? Então, a gente quer deixar mais questionários no quarto para que as notas fiquem diluídas, os questionários não fiquem valendo tanto ponto cada um. Então, só para lembrá-los, né, desse início do quarto bimestre e alertá-los aí em relação ao início da distribuição de nota e do final da distribuição de nota do terceiro, né, eu vim trazer essa informação. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma coisa aqui em relação a isso? Tranquilo. Bom, aí do roteiro de vocês, né? Tinha a resolução dos exercícios da aula anterior e a leitura e compreensão da apostila. Lá na apostila, né? A parte que fala desses assuntos que a gente vai tratar hoje é a parte que está lá no anexo B. E aí, o que tem lá no anexo B? O que tem que estar claro aqui para vocês? Quais os tipos de modulações digitais? O sinal de banda base digital, NRZ. Vamos falar de canal limitado de transmissão em banda base, definição de baud e codificações. Vamos lá, então, para o anexo B. Então, pessoal, a hora que vocês começavam a ler aqui o anexo B, né, nós tínhamos uma introdução aqui que falava algumas coisas, tá, a respeito da importância das modulações digitais, as aplicações que a gente tem, né, de modems, telefonia, TV digital, rádio digital, entre outros. Os tipos de modulação digital, eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe, mas aqui a gente tem os tipos de forma geral. Existem outros, no vídeo que foi passado lá para vocês assistirem no roteiro, por exemplo, ele fala lá das modulações diferenciais, mas que são também variações dessas modulações que a gente tem aqui.
Modulação PCM também é considerado um tipo de modulação digital. A gente já falou, já tratou, né? Aquela técnica usada para digitalizar um sinal analógico. Ele fala que elas são diferenciadas aqui, né, por meio dos números diferentes de chaveamentos. Eu vou explicar o que é isso certinho para vocês, tá? E aí, basicamente, como é que funciona, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui num processo de modulação digital. Pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Aqui nós temos um desenho, né, em que eu tenho os dados digitais. Eles vão passar por um modem, daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse cara aqui. E aqui eu tenho um sinal modulado, tá? 4 tipos diferentes aqui de sinal modulado de acordo com essa informação aqui. ASK, FSK, PSK e QAM. Aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Que a gente já havia falado. Esses sinais que a gente está vendo aqui, ó, o ASK, o FSK, o PSK, o QAM, eles são analógicos ou eles são digitais? Os sinais. Os sinais são analógicos. Os sinais são analógicos, né? Os sinais, eles têm aí uma excursão de infinitos valores de amplitude para infinitos valores de tempo, tá? São sinais contínuos em amplitude, né? Que a gente fala. Porém, pessoal, eles transmitem, eles correspondem a uma informação digital. Então, quando a gente fala, né, de modulação digital, isso significa o quê? Que a informação é digital. Mas, né, os sinais, né, diferentes tipos de modulação, são analógicos. Tá clara essa ideia? Beleza? Tá claro. Tá. O equipamento que ele vai fazer esse processo de modulação digital, né, a principal função, né, desse equipamento é um equipamento que a gente chama de modem. Essa palavra modem aqui, ela vem de um acrônimo, né, da junção aí das palavras modulador e demodulador. Então, modulador, né, o mo vem de modulador e o dem vem de demodulador. É a principal função que ele faz, tá, pessoal? Ele pega o sinal, né, o modem digital, ele pega o sinal digital, a informação digital, e modula em uma informação analógica. É um termo bastante comum para a gente tem aí nas nossas casas, né, os modems dos provedores de internet. Eles têm outras funções hoje, né? Hoje muitos provedores de internet aí colocam, instalam nas residências, nas empresas, já modems que têm funcionalidades Wi-Fi, né? De roteadores Wi-Fi, access points e tal, mas a cabeça e a principal função de um modem é realmente fazer a modulação e a demodulação. Bom, isso pode ser feito de formas diferentes. Eu tenho tipos diferentes de modulação digital, como está escrito aí, como vocês puderam ver, né? Aqui eu tenho alguns tipos sendo citados, tá? A ASK seria uma modulação digital em amplitude. Por que aqui em amplitude, né? Como é que a gente pode ver aqui, ó? Eu tenho o bit 1 sendo representado por uma determinada amplitude e o bit 0 sendo representado por uma outra amplitude. Então, eu vou ter a minha portadora, né? Vocês viram lá em modulações analógicas que a modulação sempre envolve uma portadora, um sinal senoidal, cossenoidal, a combinação deles, né? Que vai carregar o sinal, né? Então, aqui eu vou ter uma portadora com uma determinada amplitude. Por exemplo, essa aqui, que corresponde a bit 1, e uma outra amplitude que corresponde a bit 0, tá? Então, 1, 0, 1, 0, 1 aqui. Um outro tipo de modulação é a FSK, modulação em frequência. E aí eu vou ter a portadora, novamente, que aparece aí, variando sua frequência em função da informação, em função dos bits de dados aí, nesse caso. Então, por exemplo,
Esse trecho aqui em que o sinal varia com uma frequência maior, eu vou falar que seria o 1. A partir daqui ele variou a frequência, 0. Aí aqui tem outro 0. Aí aqui vem um 1 e vem um 1 de novo. Então, esse trecho onde eu tenho uma frequência menor do sinal, vamos falar que corresponde a 2 bits aí seguidos, né? Vai corresponder a bit 0. E onde eu tiver trechos com uma frequência menor, eu vou ter o bit 1. Terceiro tipo, PSK, modulação em fase. Então, nós vamos ter aqui, né, uma fase correspondendo ao bit 1 e uma fase correspondendo ao bit 0. Então, ó, a amplitude do sinal não varia, nem a frequência. Mas reparem, né, que eu vim aqui com a minha senoide, né, correspondendo a uma fase que, por exemplo, vai dizer respeito ao bit 1, e aí, do nada, ao invés de continuar a senoide, teve uma defasagem nela aqui, ó. Ao invés dela continuar para cima, eu dei uma defasagem aqui, no caso, de 180 graus. Então, eu mudei a fase, né? E essa mudança de fase vai corresponder para a gente a bit 0. Aí, ó, permaneci na mesma fase, outro bit 0. Aí vim aqui, troquei de fase de novo, ó. Era para o sinal continuar aqui para baixo, ele deu uma defasagem. Troquei de fase de novo, bit 1. E assim por diante. E, finalmente, né, a modulação QAM, ela é, né, não é tão simples igual amplitude, frequência e fase que a gente está vindo aqui. Ela é uma modulação em amplitude e quadratura. Nós vamos falar certinho, tá, do que significa essa quadratura, né, que a gente vai ter lá uma relação de um cosseno e seno, e isso vai fazer com que varie a fase e tal, mas basicamente o que varia no sinal, tá? Amplitude e fase, as duas coisas, tá? Então, cada bit aqui ele vai corresponder a uma determinada amplitude, uma determinada fase, aí, uma determinada combinação de seno e cosseno, tá? Mas esse aqui ela é um pouquinho mais complexa, só para citar, para vocês saberem que conhecem, para vocês saberem que ela é muito usada na prática, tá? Mas a gente vai estudar ela com mais detalhes um pouco mais para frente. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Alguma observação? Por enquanto, não. Por enquanto, tudo bem, né? Bom, beleza. Aí, essa modulação digital, esse processo de transmissão, ele vai ocorrer, né, para os diversos meios, os diversos tipos de comunicação. Posso ter tanto em cabos metálicos, cabo coaxial, cabo de rede, por aí vai, né, linhas telefônicas. Posso ter também na fibra ótica e posso ter também na transmissão sem fio, né, no espectro eletromagnético aí que a gente utiliza. Em todos os casos, a gente vai precisar fazer essa modulação. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que a gente precisa fazer a modulação digital? Por que a gente não transmite direto assim os bits, assim, ó, esse sinal aqui quadrado? Alguém tem alguma ideia, algum chute? Imagina que pode ser por um motivo ou por outro. Interferência? Interferência num determinado sentido. Qual seria o sentido da interferência, né? Primeiro motivo aí que a gente poderia citar, mas não é o motivo mais... não é o motivo principal, vamos dizer assim. Mas tem esse problema de interferência, na verdade, entre sinais quando a gente vai compartilhar o meio. Então, vocês viram lá, né, que uma das motivações para a gente modular um sinal, seja no digital, seja no analógico, né, é eu conseguir transmitir sinais em frequências diferentes. Vou colocar um sinal aqui em F1, um outro sinal aqui em F2, um outro sinal aqui em F3, que é isso que é importante, né, quando a gente vai falar, por exemplo, estações de rádio. Diferentes estações de rádio vão transmitir em frequências diferentes. Quando a gente sintoniza uma estação, a gente está sintonizando, né, se ligando ali, demodulando naquela frequência daquela estação. Mesma coisa para televisão, mesma coisa para operadores de celular, né? A Vivo, a Claro, a Oi, cada uma vai ter
o seu espectro, seu pedaço de frequência, seu pedaço de banda lá para poder transmitir. Então, como que a gente consegue, né? Se a gente pega informações que têm as mesmas características, por exemplo, sinais de áudio, sinais de voz, né? Que têm as mesmas características, estão nas mesmas frequências e coloca em frequências diferentes. A gente modula elas e coloca, né? Modula cada uma com uma portadora diferente, de uma frequência diferente para uma frequência diferente. Tá clara essa ideia? Mas esse ainda não é o motivo principal. Alguém consegue me falar um outro motivo para a gente fazer a modulação digital e não transmitir o sinal assim? Existem mais dois. Pode pensar que isso é uma onda pulsada, né? Então, geralmente, ele teria infinitas senoides, né, de altas frequências, né? Então, é uma onda quadrada. Ajustando o que você falou, é isso mesmo, Renan, mas só ajustando. É uma onda quadrada. A característica espectral dessa onda quadrada, né? Vocês já viram que se for uma onda quadrada certinho, né? Aqui é frequência, né? A característica espectral de uma onda quadrada que a gente considera aleatória, tá? Que a gente não conhece a forma de onda certinho, porque vai variar entre uns e zeros, tá? Ela tem mais ou menos esse formato aqui, certo? E aí a gente percebe que ela trabalha, esse sinal aqui, ele transmite em frequências baixas. Em frequências mais baixas. Então, se eu tiver um canal que não comporta essas frequências baixas, eu não vou ter como transmitir, tá? Então, se eu quiser transmitir, né, esse sinal quadrado, eu tenho um espectro mais complexo que ocupa aí, teoricamente, infinitas frequências, tá? E que ele tem a característica espectral dele lá das frequências baixas, de ser transmitido em frequências baixas. E aí, se o meio não deixar ele transmitir, eu não consigo transmitir, né? Seria como se fosse assim, ó, a banda de um determinado canal, ele deixa passar frequências daqui até aqui. Ou seja, essas frequências que estão no início aqui, ela cortaria. Então, eu viria aqui e cortaria essa parte das frequências dos meus dados, do meu sinal de dados, né? E essas frequências aqui, elas são, na verdade, as mais importantes ainda, né? Porque elas têm mais amplitude. Beleza? Deu para entender aqui essas duas primeiras ideias? Beleza. E aí, pessoal, um terceiro motivo, e um motivo muito importante que a gente tem também, é para viabilizar a transmissão, principalmente quando a gente fala de transmissão sem fio, tá? A gente sabe aí que grande parte das nossas comunicações hoje são móveis, né? A internet que a gente tem em casa, celular que a gente tem em casa, nas empresas, nas indústrias, equipamentos que se comunicam entre si por meio de redes sem fio, né? A gente tem ainda algumas infraestruturas de telecomunicações com fio bastante importantes, né? Comunicação por fibra ótica e tudo mais, mas é muito significativa a transmissão sem fio. E a transmissão sem fio, ela funciona por meio da irradiação de uma onda eletromagnética no ar, né? No meio aí que a gente vai transmitir, que no caso é o ar. E a irradiação de onda eletromagnética acontece por meio de uma antena. O que acontece, pessoal? O tamanho das antenas para transmitir um sinal é proporcional ao comprimento de onda, que a gente tem. E aí, vamos supor que, né, por mais que a gente transmita esses dados muito rapidamente, vamos lembrar lá da física, né, o comprimento de onda é a velocidade da onda dividido pela frequência. A velocidade da onda no ar a gente aproxima para dar luz, que a gente chama de C, né? C é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Ou aí 30 mil quilômetros por segundo, né? Velocidade alta aí, tá? E aí, por mais que a frequência do meu sinal de dados ela seja relativamente alta, com a alta taxa de transmissão que a gente tenha, esse comprimento de onda ainda tende a dar muito alto, tá?
Vamos supor que eu esteja trabalhando aí com uma onda de, por exemplo, 3 kHz. 3 kHz aqui da onda não, né? Do sinal de dados meu. Qual vai ser o comprimento de onda aqui, ó? 3 vezes 10 a oitava, dividido por 3 kHz, 3 vezes 10 a terceira. 3 com 3 cancela, 10 a oitava por 10 a terceira, dá 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta são 10 quilômetros. Pessoal, é possível construir aí uma antena da ordem de 10 quilômetros? Não faz sentido, né? 10 quilômetros, você tem noção aí, 10 quilômetros é uma distância muito grande para a gente construir uma antena. Nossa, uma antena com elemento ativo de 10 quilômetros. Impraticável. Isso é impraticável. A Capaz, gente não faz isso. Oi, Renan. capaz de a altura dessa antena chegar lá para fora da Terra, algo O assim. problema não é nem o problema não Ah, é nem a não, altura. Vamos é... supor que uma antena assim, né? Ó, uma antena assim, mais ou menos, com esse desenho, né? Isso aqui no meio é o elemento ativo dela. Esse elemento ativo que vai para esse tamanho aqui, tá? Então, na verdade, não é nem a altura da antena, não. A altura da antena ela vai influenciar em outras coisas, como o alcance do sinal e tal. É um parâmetro importante quando a gente estuda sistemas de radiodifusão e tudo mais. Mas, nesse caso específico desse problema, o problema é o elemento ativo da antena, que normalmente é bem pequenininho. Quando a gente pega aquela antena parabólica mesmo, pessoal, essa antena assim, ó, o elemento ativo dela é pequenininho. É um carinha que está aqui, ó. A gente tem antenas em placas pequenininhas, assim também. Depois vocês dão uma pesquisada no Google, vocês vão encontrar lá algumas antenas, né, em placas pequenininhas. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar com a alta frequência. Como é que eu faço para pegar um sinal em baixa frequência e levar para alta? Modulação. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Os outros que eu citei aqui também têm importância, né? Mas esse é um dos pontos mais importantes da necessidade da modulação digital aqui. Beleza, gente? Só para gente, só então, para a gente ver aqui, ó, por exemplo, ondas de rádio, né? A gente tem aí rádio que a gente recebe numa frequência em torno de 100 MHz, né? Então vamos calcular aqui, ó, o comprimento de onda. 3 vezes 10 a oitava, dividido por 100 vezes 10 a sexta, só para facilitar o cálculo, na verdade, 100 vezes 10 a sexta é 10 a oitava, né? Então isso aqui dá ordem de 3 centímetros. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Não. Da ordem de 3 centímetros. É esse mesmo valor? Eu acho que é. Da ordem de 3 centímetros. Então, aqui, a gente já consegue, né, construir antenas com esse tamanho. Já é praticável, tá? Só para vocês terem ideia, Wi-Fi, né? A gente tem antenas que recebem Wi-Fi no nosso celular. O nosso celular é relativamente pequeno, não é uma coisa grande, né? É relativamente pequeno. Eu não consigo ter antenas grandes aqui. Tem a limitação do tamanho do celular, até pela questão da mobilidade, né? Wi-Fi, trabalha aí na faixa, né? Tem duas faixas de Wi-Fi que a gente trabalha aí na faixa de 2.4 e 5 GHz. Então, é uma frequência muito alta, o que dá um comprimento de onda muito pequeno e que faz com que eu consiga construir antenas pequenas. Você ia perguntar alguma coisa, Renan? não, só ia confirmar mesmo que então faz essa modulação aí, porque a onda quadrada é de baixa frequência, né? Se fosse usar essa onda alterna ia ficar muito grande, né? Isso, para viabilizar, né? Um dos motivos, eu citei os outros aqui, mas para viabilizar a transmissão no meio sem fio, beleza? Ah, entendi. Senão a gente não consegue antena que transmite na frequência, né, dos sinais originais também. Bom, algumas informações aqui da frente eu já trouxe. Ele mostra aqui, ó, até aquele desenho do espectro, ó, do domínio da frequência que eu trouxe. Olha bem para vocês verem como é que é, né? A gente tem aqui esse espectro, ele é nulo, né? Nos instantes múltiplos de 1 sobre t, em que t é o intervalo do bit, é a duração que a gente tem aqui de 1 bit. Isso aqui é importante para uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se
Esqueci de comentar alguma coisa aqui. Quando ele fala aqui de NRZ, né? Sinalização NRZ, que a gente tem que falar, explicar o que é isso. O que é essa sinalização NRZ? A forma de representar, né, um sinal NRZ. NRZ vem de não retorna a zero, né? Isso implica o quê? Se eu tiver bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, né, eu vou ter o nível de tensão que representa o bit, né, tá? E aí, no meio do intervalo de bit, no meio do período de bit, no meio do nosso T, aqui, ó, no nosso período de bit, ele não retorna a zero. É diferente, pessoal, de outros tipos de sinalização, que eu posso ter uma sinalização RZ, retorna a zero. Então, o bit 1, ele vai ter o intervalo dele aqui, tempo que dura o bit, e aí, ó, o nível de tensão, ele só existe durante metade do intervalo de bit, e depois ele retorna a zero. Ele volta lá para zero, tá? Isso é feito para quê? Para que a gente tenha transição obrigatória. Porque vamos supor que eu tenha no não retorna a zero. Vamos supor que eu tenha uma sequência aí de vários bits 1, né? Eu vou ter aí mais V, né? Que pode ser 5 volts, 12 volts, depende aí do circuito que a gente está usando, né? Contínuo. Então, vai ser difícil para o receptor identificar aqui onde termina um bit e começa outro, porque eles são todos contínuos. Se eu faço ele retornando a zero, vem, ó, bit 1, retorna a zero. Aí vem próximo bit 1, retorna a zero. Próximo bit 1, retorna a zero. Então, ó, aqui eu tenho o primeiro bit e aqui eu tenho o segundo bit. Se ele ficar retornando a zero toda vez, né, é mais fácil eu identificar onde termina um bit e começa outro. É mais fácil o sincronismo. Inclusive, se vocês lembrarem da aula de PLL que nós tivemos, nós vimos lá que o sincronismo que o PLL recupera, muitas vezes ele é recuperado por meio das transições que a gente tem entre os bits. Então, a gente faz essa sinalização retornar a zero para que a gente tenha mais transições e consiga sincronizar melhor utilizando circuitos de sincronia, PLL e assim por diante. Bom, ele fala aqui em relação à banda, fala alguns problemas aí desses da banda que a gente falou. Ele traz até um exemplo aqui, ó, uma onda quadrada de 9.600 bits por segundo, né? Vai ser uma onda periódica de período 1 sobre 4, de período 1 sobre 4.000 segundos, né? Frequência 4.800 Hz. Aí, ó, a linha telefônica, por exemplo, ela é uma linha que comporta sinais que vão de 300 a 3.400 Hz. Vejam bem, o primeiro harmônico dessa onda quadrada, de acordo com o que vocês já estudaram lá, né, da decomposição da onda quadrada, né, o primeiro harmônico dela estaria no valor da frequência fundamental, 4.800. Já estaria aqui, ó, o primeiro harmônico. Não está dentro da banda que a linha telefônica comporta, e aí nós não temos nem o sinal digital, nem o espectro. Esse sinal é anulado, porque ele está fora da banda de passagem da linha telefônica. Então, aqui nesse caso, né, por características aí do canal de comunicação, os canais são limitados, eu teria que fazer uma modulação digital para que esse sinal aqui encaixe dentro dessa faixa de 300 a 3.400 Hz. Certo, gente? Alguma pergunta? Certo. Bom, falando agora dessa questão de bits por segundo e baud, eu já tinha trazido essa informação aqui para vocês. Em algum momento eu comentei, tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui o que significa isso, tá? Quando a gente fala de comunicação de dados digital, o que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Nos bits, bit 1, bit 0 e tudo mais, e realmente a informação são bits. Porém, os sinais que levam essa informação, eles podem ser baseados em bits ou baseados em símbolos, tá? Como é que é isso, pessoal? Não sei se vocês vão lembrar aí dessa informação que eu já dei. Olha só. Vamos supor que eu tenho uma determinada sequência de bits aqui, ó. 0, 1, 1, 1, 0, 0, opa, 0, 0, 1 e 0. Bom, eu vou fazer uma determinada sinalização aqui, tá?
que eu vou considerar uma sinalização NRZ, como a gente viu, só que bipolar. Ou seja, vou representar o bit 1 com um polo, com um nível de tensão, por exemplo, menos 5, e o bit 0 com o bit 1 com outro nível de tensão, nível 5. Então, vou só traçar aqui mais ou menos os tempos de cada bit, intervalo de tempo que a gente vai ter para cada um. Desculpa a desenho meio torto aí, mas dá para quebrar o galho. Então, ó, bit 0, nível menos 5. Bit 1, nível mais 5. Bit 1 de novo, mantém o nível. Bit 1 de novo, mantém o nível. Bit 0, menos 5. Bit 0, menos 5. Bit 1, mais 5. E bit 0, menos 5. Então, reparem, né? Eu tenho uma forma de onda aí em que eu represento, né, cada bit isoladamente por um determinado sinal. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Qual é uma técnica que a gente pode fazer de modulação, utilizada aí na modulação digital, que faça diferente aí, que leve a essa questão de símbolos? É eu mapear uma quantidade determinada de bits em um símbolo. Eu agrupar bits em símbolo. Então, por exemplo, né? Ó, eu vou agrupar 2 bits. Eu vou ter o quê? 4 possibilidades. Então, eu vou representar o conjunto de 2 bits 0, 0 como um símbolo, o conjunto de 2 bits 0, 1 como outro símbolo, vou chamar de símbolo 2, o conjunto 1 e 0 como outro símbolo, que eu vou chamar de símbolo 3, e o conjunto 1 e 1, que eu vou chamar de símbolo 4. Então, vamos lá. Vou pegar 2 bits, 0 e 1 aqui, vai ser o nosso símbolo 2. Vou representar eles aqui com nível de tensão menos 1. 1 e 1, símbolo 4. Vou representar eles com nível de tensão mais 5. 1 e 0. Peraí. 0 e 0. Vou representar como nível de tensão, é o símbolo 1, né? Vou representar como nível de tensão menos 5. E 1 e 0 é o símbolo 3, vou representar como nível de tensão mais 1. Vou colocar aqui os valores de referência, mais 1, mais 5, e aqui embaixo o nosso menos 5. O que acontece, pessoal? É uma comunicação digital também, só que agora eu tenho 4 possibilidades, são 4 símbolos, e cada um corresponde a uma informação que é binária. Cada um corresponde a 2 bits, né? Aqui eu vou ter, aqui eu vou ter 0 e 1, 1 e 1, 0 e 0 e 1 e 0. As 4 possibilidades aí fiz, né, de caso pensado para que aparecessem as 4 possibilidades. Por que que normalmente a gente faz isso? Pelo seguinte, a banda ocupada pelo sinal é proporcional à taxa de símbolos. O que acontece, pessoal? Eu vou falar, né, que o tempo de duração de bit aqui é um período t. E vou falar aqui que, nesse caso, o t é de 1 segundo. Então, qual seria a nossa taxa aqui, né? Quantos bits eu consigo transmitir em 1 segundo, né? É 1 dividido pelo período, é 1 bit por segundo, tá? É 1 bit por segundo. Como aqui, nessa situação, os símbolos, né, os sinais que a gente tem representam os bits direto, um símbolo, 1 bit por segundo, corresponde a um símbolo por segundo. E aí, o que acontece, né? Essa vai ser a taxa de símbolos, que eu vou chamar de RS, e aí esse sinal aqui vai ocupar uma banda de mais ou menos 1 Hz, tá? De aproximadamente aí 1 Hz. A banda ela é proporcional e, na verdade, ela pode ser igual ou pode ser o dobro, vai depender, mas ela varia de acordo com a taxa. Quanto maior a taxa, maior a banda, beleza?
Agora vamos olhar para essa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, eu pergunto, né? Qual é a taxa de transmissão de bit? Eu mudei a taxa de transmissão de bit nessa situação aqui? O que vocês acham? Eu estou transmitindo ainda 1 bit por segundo? Reparem que se a gente for colocar instantes de tempo, ó, aqui é 1 segundo, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, e aqui é a mesma coisa, né? Aqui no meio é 1, então aqui onde termina esse é 2, aqui é 4, aqui seria 6, né? Lá na frente, aqui 5, aqui 6 e assim por diante. Eu estou na mesma linha do tempo. Pergunta, a taxa de transmissão de bit aqui mudou alguma coisa? Acredito que mudou. De bit? Vamos pensar aqui, ó. Veja bem. Essa forma de onda que dura 2 segundos, ela corresponde a quantos bits? 2 bits, né? Então, eu transmiti 2 bits no intervalo de tempo de 2 segundos. 2 dividido por 2, eu tenho 1 bit por segundo. Então, reparem que eu não mudei a taxa de transmissão de informação quando eu agrupei os bits. Eu continuei transmitindo 1 bit por segundo. Porém, quanto que vai durar aqui, pessoal? Um símbolo. O símbolo vai durar 2 segundos. 2 segundos. Então, a taxa de símbolo, que é inverso do tempo de símbolo, é de 1 sobre 2, meio símbolo por segundo, né? Ou seja, dentro de um segundo aqui, ó, onde é que está um segundo? Está aqui. Eu transmiti só a metade do símbolo. Meio símbolo dentro de um segundo. Então, quando eu agrupei esses bits de 2 em 2, eu reduzi a taxa de símbolo, mantendo a mesma taxa de bit, ou seja, eu estou mandando a mesma informação no mesmo tempo, tá? Então, mas eu reduzi a taxa de símbolo, e se a banda ela é proporcional à taxa de símbolo e não de bit, eu reduzi a banda ocupada pelo meu sinal. Então, a gente usa essa técnica de agrupamento, esse tipo de modulação, né? E essa técnica nas diferentes modulações de agrupamento de bits em símbolos, né? Com o intuito de ajustar, de reduzir a largura de banda do sinal. Claro que assim, pessoal, a gente perde por fazer isso em questão de erro. Vamos supor que eu venha nesse sinal aqui, ó, e corrompa ele com ruído, né? O ruído, ele vai ter que fazer essa amplitude aqui de -5 variar muito para ela confundir com a lá de cima, porque elas estão distantes. Elas estão, né, os símbolos aí, que no caso são bits, estão longe um do outro, né? Agora vejam bem aqui, se eu corromper esse sinal com ruído. Olha só. Os diferentes símbolos, eles estão muito mais próximos entre si. Ó, esse está próximo desse, esse está próximo desse, esse está próximo desse aqui, né? Eu desenhei ele um pouquinho mais longe, mas ele está próximo, na verdade, está mais próximo, tá? Então, os níveis de tensão aqui, os símbolos, eles ficam muito mais próximos entre si, muito mais parecidos, vamos dizer assim, um com o outro, e aí é muito mais fácil de errar. Então, esse aqui tem uma maior probabilidade de erro de símbolo, tá? E aí, se eu errar o símbolo, eu vou estar errando o bit consequentemente, tá? Pode ser mais ou menos bits, dependendo aí, não vou entrar nesses detalhes, mas se eu erro o símbolo, eu erro o bit. Então, eu diminuo a banda que o meu sinal ocupa, o que é bom, mas eu aumento a probabilidade de erro, o que é ruim, né? Se eu começar a errar muito bit, não tem comunicação. O que transmitiu chegou errado, então não adianta. Não serve para a gente aqui. Tem como eu contornar isso? Tem como eu contornar isso. Se eu conseguir pegar esses níveis que ficaram mais próximos e afastar eles, aumentar esses níveis de tensão aqui, dar um ganho nesse sinal, né? Aumentar essas amplitudes, eu vou afastar esses níveis. Porém, para fazer isso, eu vou gastar o quê? Dinheiro. Vou gastar mais potência, vou gastar mais dinheiro. Tá clara essa ideia aqui, pessoal? Tá claro. Tá?
Eu sei que às vezes é muita informação, muita coisa. Reassistam a aula depois para vocês poderem, tentem fazer esses desenhos, esses esquemas, para poder entrar um pouco mais na cabeça de vocês. Ah, e por que eu estou explicando tudo isso? Ah, Fernando, isso não está direito lá no nosso anexo lá, né? Por que eu estou explicando tudo isso, pessoal? O que é o BALD? O BUD, né? Isso é do cara francês lá. É a mesma coisa de símbolo por segundo. Então, vocês estão vendo aqui, né? Num desenho aqui que a gente tem aqui os bits entrando, aí eu vou agrupar de 2 em 2 bits, né? E aí vou entrar no modulador. Então, reparem que cada 2 bits vai corresponder a um símbolo. Como aqui a modulação é PSK, é fase, cada 2 bits corresponde a uma fase diferente. 0 e 0 corresponde a 0 graus, 0 e 1, uma defasagem de 90 graus, 1 e 1, uma defasagem de 180, e 1 e 0, uma defasagem de 270 graus. Tá? Então, eu vou ter 4 tipos de fase diferentes, e por isso essa modulação ela é chamada de 4PSK. É uma modulação em fase, PSK, né? Que tem 4 tipos de símbolos diferentes. Pode ser chamada também de QPSK. Se eu não fizer esse agrupamento, se eu tiver só os bits, né? Eu vou ter duas fases, uma para bit 0 e uma para bit 1. Eu teria ali, né? Um 2PSK ou um BPSK. Esse B aqui vem de binário, que eu tenho os bits direto. Posso ter um 8PSK, se forem 8 símbolos diferentes, 8 fases diferentes, 16 PSK, se fossem 16 diferentes, e assim por diante. Eu falei com vocês quando eu mostrei as modulações. Gente, só um instantinho, eu sei que acabou o tempo aí, mas a gente começou um pouquinho atrasado. Preciso concluir essa ideia aqui. Eu falei com vocês quando a gente começou lá que tem uma que é muito usada, que é a QAM. Em aplicações, em diversas aplicações, né? Por exemplo, nas internets, no padrão de Wi-Fi que a gente tem hoje, na internet que a gente tem hoje, são agrupados de 8 em 8 bits, o que vai resultar para a gente 256 símbolos. A gente tem uma 256 QAM, tá? Lembrando, né? A gente pode generalizar. M é igual a 2 elevado a M. N, onde M é o número de símbolos. E o N é o número de bits agrupados. Beleza, gente? Ok? E aí, lembrando, né? A importância disso aqui. O baud é a mesma coisa de símbolo por segundo. É a unidade que a gente usa quando a gente faz esse agrupamento. Tá bom? Beleza. Bom, só essa última parte de codificação aqui para mostrar, né, que existem formas diferentes, com suas determinadas vantagens e desvantagens, de representar esses bits. Aí ele trouxe aqui 2 tipos de codificação. A codificação diferencial, em que eu vou representar, né, as variações de bit por meio de uma forma de onda. Então, reparem, né, ele começa em 0, aí vem 1. Eu dou um pulso para indicar que eu mudei de 0 para 1. Aí, se eu não dou o pulso aqui, quer dizer que eu continuo em 1. Continuei em 1, continuei em 1, continuei em 1, tal. Aí, quando veio uma transição para bit 0... Não, peraí, como é que é? De 1 para 0. Transição ocorre. Peraí, gente, eu viajei aqui. É um outro tipo de diferencial. Ah, tá. Não, é isso. Tá. Existe esse outro tipo de diferencial também, tá, gente? Que ele indica a variação, mas aqui, na verdade, o que acontece? 1 varia e o 0 não varia a fase, tá? Então, vejam bem. Primeiro 1 fez eu variar de nível 0 para nível 1. Aí veio outro 1, variei de 1 para 0. Outro 1, variei de 0 para 1. Outro 1, variei de 1 para 0. Aí veio um bit 0, não varia.
outro bit 0 não varia, outro 0 não varia, outro 0 não varia. Quando veio 1, variei o nível. Outro 1, variei de novo. Outro 1, variei de novo. E assim por diante. Então, bit 1 varia a fase, tá? Se for, né, um sinal PSK, por exemplo, em que o sinal está na fase, mas eu vario o símbolo, vario, né, o que a gente estiver transmitindo, e o 0 mantém a fase. E essa outra codificação aqui, essa codificação Manchester, também tem algumas aplicações, algumas utilizações, representa, né? Todos os bits, eles vão apresentar uma transição no meio do bit. Como eu falei com vocês, essas transições são boas para a gente recuperar o sincronismo entre transmissor e receptor. Então, reparem, ó, bit 1, eu começo em nível alto e vou para nível baixo. Então, toda vez que eu tiver um bit 1 aqui, ó, reparem que dentro da janela desse bit, do intervalo, eu começo em nível alto e vou para baixo. Começo em nível alto e vou para baixo. Um aqui, começo em alto e vou para baixo. Começo em alto e vou para baixo. Então, todos os intervalos onde eu tenho bit 1, eu começo em nível alto e vou para baixo. Então, em todos os intervalos de 1, eu vou ter transição. E nos intervalos de 0 também. Só que inverte, ó. Quando eu tiver 0, eu começo embaixo e vou para cima. Outro 0. Começo embaixo, vou para cima. Outro 0. Começo embaixo e vou para cima, né? Aqui, começa embaixo, vai para cima, começa embaixo, vai para cima, começa embaixo, vai para cima. Então, os bits eles são representados por meio aí de um pulso, né? Que é positivo e negativo. Se é positivo, primeiro o bit 1. Se é negativo, primeiro o bit 0. Beleza, gente? Beleza. Alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente falou hoje? É um assunto um pouco extenso, eu ainda tentei dar uma reduzida aí da minha fala, porque dá para ficar falando horas e horas disso aqui, mas a gente vai falar um pouco mais, né, com calma, quando a gente for falar de cada tipo de modulação, vou trazer mais informações, mais detalhes para vocês. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, ninguém quiser discutir mais nada, um bom fim de semana para vocês, obrigado pela participação, obrigado pela presença e até semana que vem. Obrigado, professor. Falou, professor, até semana que vem. Valeu.